Olá, inovadores. Olá, inovadores. Dando continuidade à leitura da Lei da Propriedade Industrial. Para quem não pôde participar, ontem pela manhã nós tivemos um bate-papo bastante produtivo com Henry Suzuki, na qual ele debateu a questão da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial dos pedidos de patente. Mas vamos lá, a continuação da leitura. Hoje a gente vai ler a segunda parte e na próxima vez nós vamos concluir a leitura dessa parte que tange a questão patente. Proteção conferida pela patente. Seção 1ª, dos direitos. Artigo 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. Artigo 42. A patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes produtos. Inciso 1º, produto objeto da patente. Inciso 2º, processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Parágrafo 1º. Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem atos referidos nesse artigo. Parágrafo 2º. Ocorrerá violação de direito de patente de processo que se refere ao inciso 2º quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido por patente. Artigo 43. O disposto no artigo anterior não se aplica. Inciso 1. Aos atos praticados por terceiros autorizados em caráter privado, sem a finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente. Item 2. Aos atos praticados por terceiros não autorizados com finalidade experimental relacionados a estudos ou pesquisa científica ou tecnológica. Item 3. A preparação de medicamento de acordo com a prescrição médica para casos individuais, executado por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado. Item 4. A produto fabricado de acordo com a patente de processo ou produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente com o seu consentimento. Item 5. A terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem-se a finalidade econômica ou produto patenteado como fonte inicial da variação ou propagação para obter outros produtos. E, item 6, a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor da licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. Item 7. Aos atos praticados por terceiros não autorizados relacionados à invenção, protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando a obtenção do registro de comercialização no Brasil ou em outro país para exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no artigo 40. Pessoal, é importante vocês lembrarem que esse material eu mandei para vocês no PowerPoint, tá? Artigo 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida durante a data da publicação do pedido e da concessão da patente. Se o infrator obteve qualquer meio conhecimento do conteúdo do pedido depositado anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito de indenização a partir da data de início da exploração. Parágrafo 2º.
Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico depositado na forma do parágrafo único do artigo 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico estiver acessível ao público. Parágrafo 3º. O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive em relação ao período anterior à concessão da patente, será limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do artigo 41. Do usuário anterior. Isso é uma questão bem crítica, tá? Então, vejamos o artigo 45. A pessoa de boa-fé, que antes da data do depósito tem prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no país, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores. Parágrafo 1º. O direito conferido na forma desse artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou a empresa, ou parte dessa que tenha a direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento. Parágrafo 2º. O direito de que trata este artigo não será assegurado à pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através da divulgação na forma do artigo 12º, desde que o seu pedido não tenha sido depositado no prazo de 1 ano contável da divulgação. É aquela questão do estado da técnica. Capítulo 6, da nulidade da patente. Seção Disposições Gerais. É nula a patente concedida contrariando as disposições dessa lei. Artigo 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de que as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas. Artigo 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do seu pedido de depósito. Artigo 49. No caso da inobservância do artigo 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar em ação judicial a adjudicação de sua patente. Seção 2ª, do processo administrativo de nulidade. Artigo 50. A nulidade da patente poderá ser declarada administrativamente quando: item 1, não tiver atendido qualquer dos requisitos legais. Item 2, o relatório e as reivindicações não atenderem o disposto nos artigos 24 e 25, respectivamente. Item 3, o objeto da patente estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado, ou, no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais indispensáveis à concessão. Artigo 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse no prazo de 6 meses contado a partir da concessão da patente. Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. Artigo 52. O titular será intimado a se manifestar no prazo de 60 dias. Artigo 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer intimando o titular da requerente para se manifestar no prazo comum de 60 dias. Artigo 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentar as manifestações, o processo será decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se aí a instância administrativa. Artigo 55. Aplicam-se no que couber ao certificado de adição e às disposições dessa seção. Seção 3ª. Da ação de nulidade. Artigo 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo de vigência da patente pelo INPI ou por qualquer pessoa de legítimo interesse. Parágrafo 1º. A nulidade da patente poderá ser arguída a qualquer tempo como matéria de defesa. Parágrafo 2º. O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos direitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. Artigo 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no Fórum da Justiça Federal e o INPI, quando não for o autor, intervirá no feito. Parágrafo 1º. O prazo para a resposta ao réu do titular será de 60 dias. Parágrafo 2º. Transitado em julgado a decisão, a ação de nulidade, o INPI
publicará a anotação para a ciência de terceiros. Capítulo 7. Da cessão e das anotações. Artigo 58. O pedido de patente ou patente ambos são de conteúdo indivisível, podendo ser cedidos total ou parcialmente. Artigo 59. O INPI fará as anotações. 1. Da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário. 2. De qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente. E 3. Das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. Artigo 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros, a partir da data de sua publicação. Capítulo 8º. Das licenças. Seção 1. Licença voluntária. O titular da patente ou depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os seus poderes para agir em defesa da patente. Artigo 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Parágrafo 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. Parágrafo 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará de averbação do INPI. Artigo 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para o licenciamento. Seção 2. Oferta de licença. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que coloque em oferta para fim de exploração. Parágrafo 1º. O INPI promoverá a publicação da oferta. Parágrafo 2º. Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI, sem que o titular tenha desistido da oferta. Parágrafo 3º. A patente sob licença voluntária com caráter de exclusividade não poderá ser objeto de oferta. Parágrafo 4º. O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no artigo 66. Artigo 65. A falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento e remuneração. Parágrafo 1º. Para efeito desse artigo, o INPI observará o disposto no parágrafo 4º do artigo 73. Parágrafo 2º. A remuneração poderá ser revista corrido 1 ano após sua fixação. Artigo 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da licença a qualquer título. Artigo 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciamento não der início à exploração dentro de 1 ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 ano ou ainda não forem obedecidas as condições para exploração. Vou reler esse artigo, que ele é muito importante. Artigo 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 ano da concessão, interromper a exploração pelo prazo superior a 1 ano, ou ainda, se não forem obedecidas as condições para exploração. 3. Da licença compulsória. Artigo 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio de praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei por decisão de administração judicial. Parágrafo 1º. Ensejam igualmente a licença compulsória. 1. A não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação, ou a comercialização que não satisfazer a necessidade de mercado. Parágrafo 2º. A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse
e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente e deverá destinar-se predominantemente ao mercado interno, extinguindo-se, nesse caso, a excepcionalidade prevista no inciso 1º do artigo anterior. Parágrafo 3º. No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico ao licenciado que propõe a fabricação local, será garantido o prazo limitado ao estabelecido no artigo 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular, com o seu consentimento. Parágrafo 4º. No caso de importação para exploração de patente e no caso de importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com a patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular com o seu consentimento. Parágrafo 5º. A licença compulsória que trata o parágrafo 1º somente será requerida após decorrer 3 anos da concessão da patente. Artigo 69. A licença compulsória não será concedida à data do requerimento ou titular, quando o titular justificar o desuso por razões legítimas, comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para exploração, ou justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. Artigo 70. A licença compulsória será ainda concedida quando cumulativamente se verificarem as seguintes hipóteses. 1. Ficar caracterizada a situação de dependência de uma patente em relação à outra. 2. O objeto da patente dependente constitui substancial progresso técnico em relação à patente anterior. E o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para a exploração da patente anterior. Parágrafo 1º. A fim desse artigo, considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto da patente anterior. Parágrafo 2º. Para efeito desse artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como a patente de produto poderá ser dependente de patente de processo. Parágrafo 3º. O titular da patente licenciada na forma desse artigo terá o direito à licença compulsória cruzada da patente dependente. Artigo 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público declarados em poder executivo federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda essa necessidade, poderá ser concedido de ofício licença compulsória temporária e não exclusiva para a exploração da patente, sem prejuízo para os direitos do titular. Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. Artigo 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, se admitindo o subestabelecimento. Artigo 73. O pedido de licença compulsória será formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente. Parágrafo 1º. Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 dias, fim do qual, sem a manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas. Parágrafo 2º. O requerente de licença que invocar o abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o prove. Parágrafo 3º. No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar sua exploração. Parágrafo 4º. Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que seja paga ao titular. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração. Parágrafo 6º. No arbitramento da remuneração serão consideradas as circunstâncias de cada caso,
levando em conta a obrigatoriedade, o valor econômico da licença concedida. Parágrafo 7º. Instituído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 dias. Parágrafo 8º. O recurso da decisão que considera licença compulsória terá efeito suspensivo. Artigo 74. Salvo razões legítimas, o licenciário deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. Parágrafo 1º. O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo. Parágrafo 2º. O licenciário ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. Parágrafo 3º. Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida sua cessão quando realizada conjuntamente com cessão, alienação ou arrendamento da parte compreendida que a explore. Bem, pessoal, assim a gente encerra a segunda parte da leitura da Lei da Propriedade Industrial. Tá? Isso é o que eu falei com vocês, está no PowerPoint. É importante que você faça uma revisão lá, para que a gente possa debater no grupo. E sabendo também que, eventualmente, no nosso Café com Ciência, eu estarei convidando alguns especialistas do Brasil para debater com vocês. Então, assim, são oportunidades que a gente tem que não pode perder. E lembrando que nós estamos com o nosso desafio aberto, que é o desafio Inventar, e hoje foi fechada uma parceria com um grupo de mais ou menos 50 empresários que vão estar visitando o Salão do Inventor Brasileiro. Então é importante a gente estar junto. Eu sempre falo que o nosso papel é abrir portas, mas quem vai se fixar lá dentro são vocês, inventores, tá? Então convido vocês a estarem comigo na próxima vez que eu estar lendo a conclusão dessa parte da Lei da Propriedade Industrial. E eu faço sempre para vocês, ninguém faz nada sozinho. E eu encerro a minha leitura de hoje falando o que eu sempre falo. Vamos inovar juntos?